Eu preparei alguns slides aqui para tornar a nossa fala mais didática. Então, eu vou começar aqui com o nosso tema. O tema geral, o grande guarda-chuva, é a escrita para o fortalecimento da nossa prática, né? E eu optei por focalizar um momento da minha prática que foi muito orientado pela proposta do diário de bordo. E eu queria que vocês me dissessem aí no chat quem já ouviu falar do diário de bordo, se conhece essa prática, se já desenvolveu em algum momento, até para eu me situar aqui, para eu calibrar a minha fala e ver o que faz sentido trazer para vocês a partir do que vocês me disserem. Então, quais são os pontos que eu vou abordar aqui? Primeiro, eu vou fazer uma breve reflexão sobre como é que se dá a nossa construção de identidade docente a partir do que o professor Antônio Novoa diz. Vou falar sobre o que é exatamente o diário de bordo a partir daquilo que eu construí para a minha prática pedagógica. Vou comentar sobre como funciona a operacionalização do diário de bordo e vou apresentar alguns trechos de diário de bordo de estudantes meus do 6º ano, do ano de 2009 e do 9º ano, do ano de 2014. E eu começo aqui com uma reflexão trazida pelo professor Antônio Novoa. Eu gosto muito do livro dele, Vida de Professor, recomendo fortemente a leitura. E nesse livro, o Antônio Novoa diz que existem 3 As que sustentam o processo identitário dos professores: a adesão, a ação e a autoconsciência. E ele, sobre a autoconsciência, ele diz: em última análise, tudo se decide no processo de reflexão que o professor leva a cabo sobre sua própria ação. É uma dimensão decisiva da profissão docente, na medida em que a mudança e a inovação pedagógica estão intimamente dependentes desse pensamento reflexivo. Eu gosto muito dessa reflexão do Antônio Novoa, porque ela reforça a concepção que eu tenho do professor como intelectual transformador. Há quem queira reduzir o professor a um burocrata do currículo a partir de pedagogias gerenciais, e ao longo dos meus 30 anos como professora, eu fui percebendo como isso viola o nosso direito de exercer a nossa autoria e a nossa autonomia. Então, eu gosto muito desse conceito de alta consciência nesse processo de ir pensando o meu trabalho pedagógico e aprimorando a minha prática. E aí eu trago essa foto, que é a foto do meu dia de formatura como normalista. Essa foto é de 1989 e eu trago aqui o meu percurso como professora, focalizando alguns momentos, né? Então, até 96 eu trabalhei com alfabetização. De 96 a 99, eu atuei como formadora de leitores em biblioteca, então a biblioteca se tornou a minha grande sala de aula, eu atendi a escola inteira. Em 2003, eu decido cursar letras, antes de 2003, e em 2003 eu passo a atuar como professora. De 2003 a 2013, eu atuei com 6º ano, portanto, 10 anos, e de 2014 a 2016, eu atuei com o 9º ano. Me aposentei dia 19 de janeiro, muito recentemente, atuando com a formação de docentes. E em 2003, eu tinha uma pergunta, né? Quando eu fui trabalhar com língua portuguesa, numa escola que ficava na minha comunidade, na minha periferia, a escola onde eu tinha estudado 11 anos antes, eu não conseguia fazer os alunos se envolverem na minha aula. Foi um momento muito crítico, o mais crítico da minha carreira. Eu cheguei a desenvolver um processo depressivo grave, fiquei 1 ano afastada da sala de aula, e nesse momento eu entendi que o meu adoecimento estava relacionado ao fato de que eu queria que a minha aula mobilizasse os estudantes, envolvesse os estudantes, e por mais que eu tentasse, isso não estava funcionando, por mais que eu diversificasse as metodologias, não estava funcionando. E eu não sou adepta daquela lógica de que, se os alunos não estão se envolvendo na aula, a responsabilidade é só deles. Eu trouxe para mim essa responsabilidade e eu me perguntei por que os jovens estão resistindo ao que eu estou propondo, ao que a escola propõe. Nesse momento, eu busquei fortalecer a minha prática, fiz vários cursos de extensão
Inclusive, eu preciso aproveitar essa oportunidade para falar como as Olimpíadas de Língua Portuguesa, a Olimpíada de Língua Portuguesa, né? Ela foi decisiva nesse percurso. Eu tive o prazer e a alegria de participar da primeira edição da Olimpíada, em 2008. Eu estava trabalhando com sexto ano, portanto, concorri no gênero poema, e foi uma experiência muito transformadora. Foi, de fato, um marco na minha prática, porque foi uma experiência em que eu pude ter um referencial de como desenvolver as sequências didáticas, de maneira que eu pudesse também imprimir a minha autoria, a minha autonomia. Eu separei aqui algumas imagens para mostrar para vocês. Essas fotos são de 2008, e aí a gente tem três momentos. Um momento em que eu estava aplicando as oficinas propostas no material da Olimpíada, com os meus alunos ali num momento de relaxamento, de sensibilização, momento de escrita também. E, embora o trabalho da minha aluna, que foi encaminhado para a regional de ensino para representar a nossa escola, não tenha ido para as etapas seguintes, nós todos nos sentimos tão felizes de ter passado por aquela experiência tão transformadora das oficinas, que nós socializamos os textos produzidos pelos alunos e criamos um momento de celebração. Então, nessa foto, onde está todo mundo em torno de uma mesa, foi um ritual que nós criamos para encerrar o nosso ciclo nas Olimpíadas e celebrar todo mundo que tinha participado, porque o maior prêmio tinha sido aquele. Eu senti a minha prática pedagógica transformada e os estudantes poderem ter uma experiência pedagógica diferente. Então, quero aqui aproveitar a oportunidade de estar dando essa formação para os professores que participam do programa Escrevendo o Futuro, que participam da Olimpíada de Língua Portuguesa, e agradecer de verdade a todo mundo que está por trás dessa iniciativa, que, para mim, é uma das mais importantes iniciativas de formação ao professor e à professora de língua portuguesa. Então, ao longo da minha trajetória de ressignificação da minha prática, essa pergunta aparecia para mim: por que que os jovens resistem à escola? E aí eu fui percebendo que eles resistem à escola porque a gente tem um modelo educacional ultrapassado, obsoleto, autoritário. A gente tem uma escola que segue funcionando de maneira muito precarizada. A gente tem uma geração de nativos digitais que vive em um mundo profundamente atravessado pelas novas tecnologias, e nós promovemos uma educação acrítica. Então, eu fui percebendo que os estudantes não estavam se envolvendo na minha aula porque eu sou tributária desse referencial educacional bancário, instrucionista, transmissivo, em que o professor fica lá como a pessoa que é o centro do processo pedagógico e vai transmitir as informações. Eu percebi que eu precisava ressignificar a minha prática pedagógica e ter a coragem de ser crítica do meu próprio trabalho. Então, o que eu tinha que fazer diante de tudo isso, né? Superar o paradigma de ensino de língua baseado na cópia e na repetição, ressignificar a minha prática, contestar a educação bancária, promover uma educação crítica, construir situações de aprendizagens diferentes, trazer as novas tecnologias para o meu fazer pedagógico e estar profundamente atenta ao que os estudantes teriam a dizer sobre a escola e sobre a maneira como eu organizava o meu trabalho pedagógico. Então, esse processo de ressignificação, a gente só explica no gerúndio, então a gente está sempre se ressignificando, mas naquele momento eu cheguei a essa conclusão: preciso levar um vento novo ao meu trabalho. E aí, como parte da ressignificação da minha prática, eu fui reler um livro que, para mim, é um dos mais importantes, do grande mestre Paulo Freire. Eu sou fã de Pedagogia da Autonomia, e em Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire, ao falar da necessidade do respeito ao educando e à sua autonomia, ele diz o seguinte: isso exige de mim uma reflexão crítica permanente sobre a minha prática, através da qual eu vou fazendo a avaliação do meu próprio fazer com os educandos. O ideal é que cedo ou tarde se invente uma forma pela qual os educandos possam participar da avaliação. Essa reflexão de Paulo Freire foi uma chave para mim. Eu falei: os educandos possam participar da avaliação. Eu preciso criar uma forma sistemática, efetiva, constante, em que os estudantes possam me dar um feedback da minha prática pedagógica. E aí nasce o diário de bordo,
por volta de 2006, 2007, eu não consigo precisar a data, que foi uma proposta de escrita autoral a partir da qual os estudantes relatam o que acontece nas aulas, fazem as avaliações da minha aula e expressam-se sobre como se sentirem em relação ao que foi proposto por mim. No diário de bordo, eu já tinha fortalecido um pouco mais a minha prática e eu passei a abraçar a concepção da escrita como prática social e a sala de aula como espaço para exercício da cidadania, da democracia e o estudante como sujeito, agente e protagonista dentro do processo pedagógico, né? E aqui eu trago uma reflexão da querida Lucília Garcês, a saudosa Lucília Garcês, que nos deixou no ano passado, e ela faz uma reflexão que também me inspirou a levar o diário de bordo para a sala de aula. Ela diz assim: olha, o texto somente se constrói e tem sentido dentro de uma prática social. Assim, o que mobiliza o indivíduo a começar a escrever um texto é a motivação. A gente precisa ter um motivo, uma razão, algo que nos provoque a escrever. E eu sou uma professora muito apaixonada pela escrita autoral, aparecendo transversalmente na organização do trabalho pedagógico, com diferentes gêneros. Então, eu decidi organizar um caderno, né? Então, como que acontece o diário de bordo? A gente tem um caderno, esse caderno é separado por turma, e a cada dia de aula eu tenho um aluno que vai fazer o relato da aula e um rascunho. Ele leva o caderno para casa para passar esse rascunho a limpo. Na aula seguinte, o estudante responsável pelo relato traz o caderno com o texto revisado. O relato do estudante é o ponto de partida para o início da aula. Então, dessa maneira, a gente garante que todos os estudantes façam, ao longo do ano, 4 avaliações da minha aula, uma por bimestre. Aí eu coloquei a foto aí, mas eu também vou mostrar aqui para vocês, olha, esses são os cadernos, eu guardo alguns diários de bordo dos meus alunos. Então, cada turma tem um caderno onde esse relato vai ser colocado. Esse relato, eu sugiro que tenha um título. Aí, nesse caso, a gente subverte o gênero relato, porque um relato necessariamente não precisa ter um título, mas nesse desejo de ajudá-los a construir a conexão entre um título e um texto, eu pedi que eles criassem, a cada relato, um título que traduzisse a essência daquela aula para eles. Nesse caderno, eles têm a liberdade de se expressar, de colocar o que eles querem, o que eles desejam, desde que eles façam isso dentro de alguns critérios. Ou seja, eu preciso relatar necessariamente aquela aula, eu posso fazer aquela avaliação, eu devo fazer a avaliação. Há todo um trabalho de construção de a sala de aula como espaço de confiança, onde eu posso contar o que eu penso, sem ter medo de sofrer sanções. E no processo de reescrita, porque um dos objetivos do diário de bordo é também ajudar os estudantes a entenderem o processo de escrita. Escrita não como produto, mas como um processo. Eu escrevo um rascunho, eu releio aquele rascunho, eu passo a limpo, eu reestruturo. Então, ele também recebe uma ficha orientativa com diretrizes de como será feita aquela avaliação. Essa ficha foi construída a partir de um outro instrumento que eu criei bem no início do meu trabalho com língua portuguesa. Eu criei uma carta de apresentação que os estudantes escrevem para mim na primeira semana de aula. Nessa carta, eles falam a partir de um roteiro, é um roteiro sugestivo, ele não precisa seguir rigidamente o roteiro, mas eu peço que ele fale sobre os sonhos, os projetos para o futuro, as boas recordações que tem da escola, o que ele faz nas horas vagas. É um roteiro bem extenso, e essa carta que eu apliquei por vários anos, ela é o farol que ilumina o meu trabalho ao longo do ano em relação à escrita, porque ali eu mapeio quais são as recorrências e o que eu preciso trabalhar. Então, a partir do que eu percebia como mais recorrente nas cartas, eu elaborei essa ficha orientadora para a escrita do diário de bordo. Então, a ideia é que o estudante exercite a experiência de escrita e reescrita, como eu disse, para compreender a escrita como processo, e quando ele volta com o caderno, a gente abre a aula com a leitura do texto dele. Eu sinto que é uma forma de valorizar essa escrita. A gente tem, infelizmente, uma tradição de uma escrita para tirar nota.
e eu passei a trabalhar de uma maneira, como é um princípio, né, da proposta do Escrever no Futuro, os textos precisam circular. Então, ele não vai escrever o texto simplesmente para receber uma nota. Ele vai escrever o texto para compartilhar com a turma e comigo as impressões que ele teve daquela aula. Nesse momento, o feedback é sempre afetivo e pedagógico, é para estimular esse estudante a continuar escrevendo, continuar engajado na escrita. Mas antes mesmo de escrever o diário de bordo, ele vai receber essa ficha com esses critérios. Então, são critérios bem objetivos para ele pensar em como ele vai passar limpo o texto dele. O texto apresentou os principais acontecimentos da aula, ele está estruturado em parágrafo, os parágrafos estão organizados em frases ou períodos. Uma coisa que é muito recorrente nos textos, né? É escrever um parágrafo inteiro em uma única frase. O texto tem começo, meio e fim, então eu tentei fazer uma ficha numa linguagem acessível para ele construir esse movimento de pensar sobre o texto dele. Eu escrevi livremente no rascunho e agora eu vou passar limpo. Porque, sim, o objetivo do diário de bordo é que eu tenha um feedback das minhas aulas, mas por que não aproveitar esse momento de escrita do relato para aprimorar a escrita deles, né? Como um exercício permanente de escrita. E aí eu começo a trazer alguns registros das impressões dos alunos, né, da aula. Então, uma coisa que é muito curiosa é que eles já começam, de fato, a registrar as impressões pelo título que eles criam, que eles escolhem. Então, eu tenho aí um diário de bordo do dia 29 de abril de 2014, que a gente estava começando o segundo bimestre e a aluna escolheu como título para o diário dela Novo Bimestre, Novas Aventuras. A outra colocou o título Contendo a Emoção. Essa foi uma aula em que a gente estava dentro do processo de leitura do Diário de Anne Frank, como parte do projeto Mulheres Inspiradoras, e a gente assistiu o filme O Menino do Pijama Listrado. E foi uma aula muito emocionante, onde a gente conversou sobre nazismo, holocausto, Segunda Guerra Mundial, e ela ficou muito emocionada com essa aula. Não só ela, né? O diário de bordo dela traduziu o sentimento da turma também. Aí a gente tem um outro título, né? Uma aula inspiradora. Essa aula foi uma aula em que a gente estava estudando a biografia de algumas mulheres, especificamente de Carolina Maria de Jesus. Eles ficaram muito impressionados com a biografia de Carolina, com a obra dela. Aqui a gente tem um outro diário do dia 24 de outubro, professora dedicada. Então, eles são muito carinhosos, né, os estudantes, no feedback. E essa aula, especificamente, a gente estava trabalhando a leitura do livro Eu Sou Malala, e a gente tinha se desdobrado para conseguir essa obra, né? Então, a aluna se reportou esse fato da gente estar tendo a oportunidade de fazer esse trabalho mais consistente com a leitura. Também tem alguns títulos curiosos, né? Suave na aula. Aqui em Brasília tem uma gíria que é muito comum entre eles, estou suave na nave. Então, ele fez uma brincadeira com essa gíria para dizer que estava de boa na aula, né? Cheguei na sala de aula cansado, com sono, porque acordei 5 horas da manhã, porque o Guilherme toca chamando no WhatsApp, e eu sentei na cadeira e aí ele foi falando. Então, esse espaço de expressão muito livre, que eles também trazem um pouco da rotina, do que eles estão sentindo, como chegam na aula. Aí eu tenho um outro diário de bordo do dia 5 de novembro, em que uma aluna fala sobre uma aula diferenciada. Ela considera essa aula diferenciada porque a gente estava trabalhando a obra da Cristiane Sobral, uma escritora negra maravilhosa, e ela estava apreciando o trabalho dos colegas dela. Aí a gente tem outros títulos, né? E esses aqui eu selecionei porque eu achei curioso como eles foram construindo, são diários de bordo de uma mesma turma. Aí a primeira aluna colocou assim: o primeiro relatório, suba a bordo. Então, o diário de bordo, ele é usado, ele começa a história do diário de bordo nas grandes navegações, né? Hoje você tem diário de bordo de carro, mas começa lá nas grandes navegações. Inclusive, quando eu explico para eles sobre o diário de bordo, eu conto a história desse termo. E ela usa o primeiro relatório suba a bordo. Depois, uma outra aluna dialoga com esse título que ela criou e dá um título que diz Uma Tripulação Cheia de Inspiração.
E mais para o final do ano, lá para outubro, uma outra aluna cria um título dialogando com esses títulos anteriores, dizendo Terra à Vista, quando a gente fez o relatório de número 66 de aula. Então, é interessante como eles vão compreendendo o conceito de coesão e coerência, e eles tentam construir essa coerência não só dentro do próprio texto, mas a coerência daquele bloco de relatos que a turma está fazendo. E aí, deixa eu ver, sim, passou outro slide. E aí eu vou trazer aqui uma particularidade do diário de bordo com o sexto ano. Gente, eu trabalhei 10 anos ininterruptos com o sexto ano. E eu adoro o sexto ano, sou apaixonada. E é curioso como ainda há uma tendência de achar que no sexto ano a infância acabou. Eu, como essa especialista de sexto ano, posso dizer: os meninos que estão no sexto ano, as meninas que estão no sexto ano são crianças e isso precisa ser respeitado, né? Eu via muito assim: olha, vocês não são mais criancinhas, aqui não tem mais tia, acabou recreio, é intervalo. E nas minhas aulas eu fazia questão de lembrar para eles que eles são sim crianças e que eles têm o direito de ter a sua infância respeitada. Então, no diário de bordo do sexto ano, apareciam essas curiosidades. Eles faziam o meu nome estilizado, dedicavam versículos da Bíblia, aqueles que eram religiosos. Eles trazem os seus personagens preferidos, né? Trazem os desenhos autorais, eles criam os seus próprios desenhos para se expressar a partir de uma linguagem diferente. Então, eu tenho aí um aluno que desenhou a nossa torre digital, porque no final de semana ele tinha visitado a torre. Uma outra aluna colocou em letras garrafais, leia bem, leia com a Gina, trazendo um pouco de uma linguagem como se fosse uma publicidade, porque nas nossas aulas a gente lê muito. Então, eu gosto muito de pensar como garantir esse espaço de expressão traz para eles a possibilidade de nos ajudar a conhecê-los melhor, né? Eu lembro que teve um ano que eu virei especialista em Pokémon. Quase todo o diário de bordo eles traziam um Pokémon da preferência deles. E aí eu trago aqui um diário de bordo que, para mim, é um dos diários muito especiais, que era do nono ano C, de 2014, e o aluno que escreveu o diário de bordo, a gente estava começando a experiência, estávamos no primeiro bimestre, eu já tinha explicado do que se tratava, e esse aqui eu acho que vale a pena ler integralmente. Ele diz assim, ó: a chatice. Os alunos entraram na sala, logo depois a professora recebeu o dinheiro dos alunos que iam comprar os livros. Depois de ter colocado tudo em dia, a professora fez a chamada. Quando terminou, disse que eu estaria encarregado do diário de bordo. Depois ficou parada ali na frente da sala, esperando o silêncio da turma. Quando acabou o barulho, ela leu o texto do diário de bordo de alguns alunos que já começaram, para servir de base para a gente ter uma ideia do que escrever no diário de bordo. Eu nunca gostei dessa ideia de diário de bordo, pois eu não gosto de me expressar em público, acho isso uma besteira e não me importo com o caderno. Ao longo da aula, a professora foi corrigindo os cadernos, dando vista, enquanto eu já tinha mostrado meu caderno na aula anterior, fiquei sentado na minha carteira escrevendo essa besteira de resumo do diário de bordo. No final da aula, veio uma visitante na porta dizer que a professora poderia liberar nossa turma, pois o professor Wilson tinha faltado. Depois disso, o sinal tocou e nos despedimos da professora e fomos embora. Eu lembro claramente, nitidamente, o dia desse diário de bordo, porque certamente o aluno esperava a pior reação da minha parte. A leitura que eu fiz com a experiência que eu tinha, eu já era professora há mais de 20 anos, quando esse episódio aconteceu, era de que aquele aluno estava tentando descobrir se eu era realmente essa professora democrática e disposta a ouvir de fato o que eles tinham para dizer. Como a gente tem um paradigma de uma educação autoritária, quando você fala da sala de aula como espaço democrático, o adolescente questiona. E eu lembro que eu fiquei muito emocionada com esse relato, porque ele me mostrou que eu tinha conseguido aquilo que eu buscava. Garantir que a sala de aula fosse um espaço de confiança em que ele pudesse expressar verdadeiramente o que ele sentia, sem medo de sofrer sanção. E eu disse isso para ele. Eu falei, querido, muito obrigada pela sua sinceridade. O diário de bordo é sobre isso. E vejam o capricho com que ele fez esse diário de bordo, né? Tá muito caprichado para quem não gosta de fazer o diário de bordo. E de fato era isso, né? Ele desconfiou que eu pudesse ser essa professora tão democrática assim, que estava se permitindo ser avaliada pelos alunos. Eu dialoguei com ele,
sobre a importância de ter o parecer dele em relação à minha aula, e dali para frente ele fez o diário de bordo com o maior gosto, né? Então é importante lembrar que a resistência dos alunos não é uma questão individual, é uma questão estrutural. Eles são formados por uma escola que muitas vezes os coloca para fazer cópia, para repetir, muitas vezes se coloca como espaço autoritário. E aí, quando você propõe algo diferente, a tendência é eles resistirem e duvidarem, naturalmente, né? E aí eu trago também esse diário de bordo de uma aluna minha do 9º ano, que curiosamente, como os alunos do 6º ano, ela também gostava muito de desenhar. Eu achava muito curioso que todo o texto dela vinha acompanhado por uma ilustração. E foi muito interessante porque no diário de bordo eles também sinalizam que eles querem ser percebidos em relação aos seus talentos, né? E eu fiquei tão encantada com as ilustrações dessa estudante que eu a convidei para ilustrar a capa do livro Mulheres Inspiradoras. Essa ilustração que vocês estão vendo aí foi feita por uma menina de 14 anos que à época não tinha feito nenhum curso. Olha o traço dessa menina, que maturidade, né? Enfim, depois dessa capa, ela foi convidada para ilustrar um livro de literatura infantil, ilustrar a revista aqui do nosso sindicato. Ela ganhou o concurso de bandeiras da Escola Parque. E a última notícia que eu tive é que ela concluiu o curso de artes visuais na Universidade de Brasília. Então, a sala de aula se abrindo como esse espaço de expressão genuína, verdadeira, é também um espaço para a gente potencializar os talentos dos nossos alunos, né? Aqui eu trago para vocês os ganhos que eu fui observando ao longo do desenvolvimento do projeto. Então, primeiro, eu me tornei uma professora muito melhor a partir dos feedbacks que eu recebia dos meus alunos no diário de bordo. Coisas incríveis que eu não percebia, por exemplo, tem uma aluna que colocou um título assim, uma aula apressada. Eu não tinha me dado conta do quanto eu estava acelerada naquele dia. Ler o diário de bordo dela trouxe o ritmo que eu tinha impresso a aula, né? Eu consegui transformar a sala de aula nesse espaço de expressão, então chegou o momento em que os alunos ficavam assim disputando entre eles quem ia fazer o diário de bordo mais legal, mais criativo, mais subversivo, mais autoral. Eles tomaram gosto, né? Porque todo mundo gosta de se sentir ouvido, todo mundo gosta quando a sua opinião, a sua percepção e subjetividade é validada. Eu também percebi que a gente acaba construindo uma memória coletiva daquele ano letivo. Então, eu tenho alguns diários de bordo guardados comigo, mas a maioria deles eu sorteei no final do ano para uma pessoa da turma e brinquei com eles. Ó, essa é a nossa cápsula do tempo. Daqui a uns anos, quando a gente se encontrar, a gente vai abrir e reler para lembrar como eram as nossas aulas em 2007, 2008, 2009. Eu também percebi um ganho que é trazer o fortalecimento dessa concepção da escrita como prática social. Então, a escrita dentro de uma prática, dentro da sala de aula, uma escrita com intencionalidade, com interlocutores reais, isso é muito importante para o aprimoramento da escrita. E os alunos passam a entender com mais clareza essa questão da escrita como um processo e a importância da escrita e reescrita. E aqui eu quero encerrar a minha fala trazendo um diário de bordo de um aluno muito querido que fez o relato de uma aula em que a gente estava. Aquela aula que eu fiz com todas as minhas turmas do 9º ano, em 2014, como parte do projeto Mulheres Inspiradoras, a leitura do diário de Anne Frank e reflexões sobre a Segunda Guerra Mundial. Desculpa. E esse aluno diz: Hitler, você ai, gente, sumiu aqui a letrinha para mim. Basicamente, ele faz uma crítica ao nazista, né, ao Hitler. Ele diz que não tem explicação. Ah, lembrei. Hitler, você não tem argumento. Eu lembro que essa foi uma aula que mexeu profundamente com eles, e no diário de bordo desse aluno ele faz questão de dizer: é importante que a gente se lembre do que aconteceu no passado para não permitir que isso se repita no futuro. Foi uma aula muito potente em que a gente conseguiu articular leitura, escrita e formação do pensamento crítico. Formação humana. E eu lembro que quando o projeto recebeu o reconhecimento do primeiro prêmio,
A mídia foi entrevistar vários dos meus alunos, e eu fiquei muito surpresa com o relato desse aluno, o Iago, quando perguntaram para ele, né, o que ele estava achando de participar do projeto Mulheres Inspiradoras, me chamou a atenção o quanto para ele era importante ter esse espaço no diário de bordo. Ele disse: eu acho essa ideia muito boa, porque a pessoa pode trabalhar e desenvolver o jeito dela de escrever. E isso você vai identificando, você vai percebendo que você tem um jeito de escrever. Isso está sendo bom para mim, porque eu tenho o sonho de lançar um livro. A professora Gina me ajudou a descobrir o jeito que eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever contando, eu gosto de escrever contando a minha opinião, participando. Então, no final das contas, o depoimento desse aluno sinalizou para mim que a escolha foi acertada, né? Todo mundo precisa encontrar o seu caminho autoral. E quando a escola trabalha na perspectiva de valorizar a autoria do estudante, ele vai se reconhecendo nesse espaço de autor também. Eu trago aqui para vocês as referências bibliográficas e deixo aqui os meus contatos para quem quiser trocar figurinhas, para quem quiser aprender, quem quiser receber o material do diário de bordo. Tá aí o meu e-mail, o meu Instagram. Muito obrigada.